Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e também assistir depois aos outros vídeos, certo? São mais de 1.600 resoluções de questões em vídeo aí no canal, ok? Bem, olha só. Duas partículas voam ao longo do eixo X de um sistema de cálculos em laboratório com velocidades V1 igual a c sobre 2 e V2 c sobre 2, onde c é a velocidade da luz no vácuo e os sentidos são opostos de forma que as partículas se aproximam. No instante inicial de tempo, a distância entre as partículas era igual a L. Dentro de quanto tempo, de acordo com o sistema de contagem relacionado à primeira partícula, as partículas se chocarão? Pois bem, então, inicialmente nós temos o sistema de referência aqui no eixo X, certo? Onde as partículas se encontram. Temos aqui as partículas, aqui eu vou chamar a partícula 1, aqui eu vou chamar a partícula 2. Bem, suas velocidades são tais que vão se apontar uma para a outra, né? Afinal, elas se aproximam. E os valores são c sobre 2. Ok? Pois bem, primeiramente, elas se encontram, elas estão a uma distância L uma da outra. De forma que, como as velocidades são iguais, o ponto de encontro, onde vai se dar o choque, para o sistema de referência que está em repouso em relação ao laboratório, né? Ou seja, quem está observando as partículas se movimentando, vai ver o ponto de encontro sendo exatamente na posição L sobre 2. De forma que o intervalo de tempo, né, medido pelo referencial no laboratório, certo? Que é onde está sendo adotado esse sistema, vai ser nada mais do que distância, né, a distância percorrida, ΔS, divididos pela velocidade. Ou seja, L sobre 2, a distância que uma das partículas vai percorrer, né, dividido pela sua velocidade. Ou seja, vamos ter nada mais do que L sobre C. Porém, essa é o intervalo de tempo medido por um referencial no laboratório. A questão quer saber o tempo medido pela primeira partícula, ou seja, por essa aqui, que seria válido também para esta segunda, aliás, certo? Bem, como é que nós fazemos? Seguinte, o intervalo de tempo medido por um referencial em laboratório é nada mais que o intervalo de tempo próprio, ou seja, medido por uma dessas partículas, vezes o fator de Lorentz, onde o fator de Lorentz, né, é nada mais do que 1 divididos pela raiz quadrada de 1 menos v sobre c ao quadrado. Só melhorar aquele 1 ali que ficou meio feio. 1 menos v sobre c ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. De forma que o intervalo de tempo próprio, seja medido por uma das partículas, vai ser, né, o ΔT. Opa! Aqui. Vai ser ΔT dividido pelo fator de Lorentz. Como o fator de Lorentz é o inverso daquela raiz, então vezes a raiz quadrada de 1 menos v sobre c ao quadrado. Tá? Então temos aqui a nossa expressão para trabalhar. Bem, numa outra folha, o que teremos? Que o intervalo de tempo medido pela partícula vai ser então L sobre C, né, ou ΔT, vezes a raiz de 1 menos V, que é C sobre 2, divididos por C. E isso ao quadrado. Vamos acabar ficando com C sobre 2C. Né? Só completar a raiz. Ou seja, L sobre C, raiz de 1 menos 1 meio ao quadrado. Ou seja, 1 menos 1 quarto. Então, ΔT0 vai ser L sobre C, raiz de 1 menos 1 quarto, ou seja, raiz de 3 quartos. Como 4 tem raiz, então vamos ter L raiz de 3 divididos por 2C. Então, este é o intervalo de tempo medido por um referencial que... quer dizer, medido por uma das partículas, não pelo referencial laboratório, mas um referencial em movimento com a partícula 1, certo? Raiz de 3 é mais ou menos 1,7, 1,6. Então, sobre 2, vai indicar um valor de mais ou menos 0,85 de 0t.
de ΔT, né? Ou seja, 85% do tempo medido em laboratório, né? Mostrando aí o efeito da dilatação do tempo. Então, o intervalo de tempo medido pela partícula vai ser L raiz de 3 sobre 2C. Tá? E encerrando aí então a questão, certo, pessoal? Bem, essa era a questão, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões podem colocar nos comentários, você aceito. E bem, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, ok? E também assistir as outras resoluções. Como eu falei, são mais de 1.600 resoluções em vídeo aí, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima!